Deixa eu ver. Estamos informando seus seguidores. Isso, já tá ao vivo. Deixa eu baixar o volume aqui. Ai, tá lindo nosso cenário hoje, né? Colorido. Tá lindo. Vamos entrando aí, pessoal, para nossa segunda aula de colorimetria focada em mechas. Sejam bem-vindos. Antes de começar a nossa aula de hoje, manda aqui coraçãozinho, envia para 5 amigos na flechinha, envia já agora aí para 5 amigos pra gente aumentar a nossa audiência e nós começar a nossa aula de hoje. Vira o telefone, ó, gente, vira o telefone para vocês assistirem a aula hoje na horizontal. Todas as nossas aulas estamos fazendo na horizontal para facilitar a visualização do nosso quadro, que tá lindo por sinal hoje. E logo, logo nós vamos começar. Hoje na nossa aula nós vamos aprender sobre fundo de clareamento, nós vamos rever aquele cabelo que a gente fez na última aula, nós vamos ver sobre a regra do 11 que eu falei para vocês, como saber o cálculo certo para fazer um mix e uma neutralização, uma matização, evidenciar uma nuance de cabelo. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Sejam bem-vindos, gente. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês podem ir perguntando durante a nossa aula, tá? Que a gente vai ir respondendo. E se você já é meu aluno, fique tranquilo que depois você vai ter acesso a essa aula. Se você ainda não é aluno, tá na hora de se tornar aluno. Essas aulas aqui é uma sequência de colorimetria focada em mechas, são 10 aulas, hoje nós estamos na segunda aula. Mesmo que você não saiba nada de colorimetria, eu vou te tirar do zero e te fazer entender toda essa parte da colorimetria focada em mechas. Se você não assistiu a aula 1, você precisa assistir a aula 1. Então entra no meu canal no YouTube que tá lá. Se você não tem ainda, pode chamar no direct depois que a gente manda o link. Você precisa assistir a aula 1 para que tudo isso faça sentido, ok? Envia para os amigos, manda coração, vira a câmera no horizontal e vamos começar a nossa live aula de hoje. Gente, a nossa aula de hoje, então, é sobre fundo de clareamento. Lembra na última aula que eu falei para vocês para fazer um teste em um cabelo, aonde vocês pegariam uma mecha de cabelo, colocaria o descolorante em 10 mechas e cada uma deixaria 10 minutos a mais do que a anterior. Então na primeira mecha nós deixamos 10 minutos de descolorante com água de 30 volumes, na segunda mecha 20, na terceira 30 e assim sucessivamente até chegar ao número 10, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que desse exercício. Se alguém fez esse exercício, coloca aí eu fiz. Quem não fez esse exercício, assiste a aula 1 para que você aprenda a fazer, porque é muito importante para você se tornar um colorista focado em mechas. Você precisa fazer esses testes em diversos fundos de clareamento, em diversos tons de cabelo, para que você comece a entender visualmente, tá bom? O áudio tá bom? Tá tudo certo? Vamos começar? Estúdio Beleza, Josiane Alves, seja bem-vindo. Eleteia Fernandes, Má Vitória, Carlinha Barbosa, manda coração aí, gente, manda boa noite. Elaine, Estúdio Hair, Matheus Duarte, uau, Matheus, gente, olha, gente, chique aqui. Simonello, Simone Melo, Machado Áurea, Larissa, sejam bem-vindos e nós vamos começar agora a nossa segunda aula de colorimetria focada em mechas incríveis. Primeiro, fizemos então o exercício aonde nós aplicamos o descolorante numa mecha de cabelo e nós fizemos aquela sequência de 10, 20, 30
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 minutos de pausa, ok? Aqui está o resultado do meu cabelo. A gente fez nessa mecha aqui, depois, gente, eu cortei e fiz uma chapinha, uma escova, se a Gabi quiser aproximar bem a câmera aqui pra nós ver. Eu fiz uma chapinha, uma escova só pra ficar bem lisinho, pra vocês verem a diferença que deu, tá? Esse cabelo, se vocês verem, ele tá bem degradê. Ele começou com um loiro escuro, foi clareando, 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 até chegar num loiro claro. Tá? O que eu quero mostrar para vocês com isso? É sobre o nosso conteúdo de hoje. Que quando a gente entende o fundo de clareamento da altura de tom que você tem, você já sabe como utilizar a neutralização ao seu favor. Ou seja, sempre um cabelo na altura de um 6, como foi esse que a gente fez, ele sempre vai ter um fundo de clareamento vermelho alaranjado, levemente alaranjado. Ou seja, para a gente neutralizar essa cor, a gente sempre vai usar o mesmo mix. A diferença é que a gente vai alterar a quantidade. Por isso que nós vamos aprender hoje a regra do 11, tá? Então, gente, fica até o final, porque isso vai começar a fazer muito sentido pra você, essa questão das neutralizações. Às vezes a gente pensa que para dominar fundo de clareamento tem que entender de muitas cores, de muitas caixinhas de produto, mas não. Se você dominar o que o fundo de clareamento precisa para neutralizar aquela nuance que está apresentando, você já vai conseguir fazer qualquer cabelo. Vamos então do início, tá? Nós temos, por exemplo, o preto. Ele vai ter um fundo de clareamento vermelho mais escuro. O castanho escuro, um vermelho um pouco mais claro. O castanho médio, um vermelho claríssimo. O castanho claro, um vermelho alaranjado. Um loiro escuro, um laranja intenso. E assim sucessivamente vai ficando cada vez mais claro. O loiro médio, um amarelo forte. O loiro claro, um amarelo médio. O loiro muito claro, um amarelo suave. E o loiríssimo super claro, um amarelo muito, muito suave. O que isso significa? Que para neutralizar essas cores, eu vou sempre usar o contrário da nossa estrela de Oswald. Mas para isso a gente precisa entender primeiro uma coisa. Sempre que for acima de 6, tá? Ou seja, abaixo de 6, 1, 3, 4, 5, algumas marcas têm o 2, eu vou ter mais pigmentos escuros que se chama eumelanina. A eumelanina. Gente, você como um colorista, você precisa saber isso, tá? Eumelanina são os pigmentos mais escuros, mais granulosos, os pigmentos maiores. E geralmente esses pigmentos, tá? Eles vão estar presentes nos cabelos mais escuros, mas pode chegar até os 6. E eles vão ser variações de vermelho. Ou seja, qualquer cor que você queira neutralizar. Neutralizar, gente, neutralizar é você neutralizar, você tirar o efeito do excesso do fundo de clareamento, tá? Todas as cores acima de 6, você vai precisar neutralizar esse vermelho. Tá, Jô, mas como eu vou saber a quantidade que eu preciso usar de mix para neutralizar o vermelho? Qual que é a cor que neutraliza o vermelho?
que nós fizemos a nossa estrela, a cor que neutraliza o vermelho é o verde. Tá, mas quanto que eu preciso de mix verde para conseguir neutralizar o vermelho do meu fundo de clareamento 4, do meu fundo de clareamento 5? É aí que entra a regra do 11, que eu já vou explicar para vocês, tá? Gente, se ficar, tudo que for ficando de dúvida, vocês podem ir perguntando, vocês podem deixar também nos comentários aqui no YouTube, tá? Porque a gente vai ir respondendo vocês. Mas eu preciso que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque esse conhecimento a gente está construindo. Nós estamos na aula 2, então cada aula que você assistir vai fazendo mais sentido, tá? E todos os fundos de clareamento que a gente tem abaixo de 6, nós temos mais feomelanina, que são os pigmentos menores e os pigmentos... Só me concentrar aqui para escrever certo. Feomelanina. Os pigmentos menores e eles são mais alaranjados. Até alguns escritores, alguns artigos ficam entre alaranjados e amarelados, né? Tá? Ou seja... Sempre que você fizer um clareamento... Gente, só vamos focar numa coisa. Aqui nós estamos aprendendo sobre colorimetria, foco em mechas. Então, pensa que esse cabelo está sendo descolorido. E aí, a gente precisa neutralizar, ok? É foco em mechas, tá? Todos os cabelos que a gente descolorir acima de 6, nós vamos ter o pigmento interno, pigmento contribuinte, mais alaranjado, amarelo, ok? Ou seja, isso facilita muito o nosso entendimento. Por quê? Se eu tenho... Primeira coisa que você precisa ter aí, você precisa ver, ó, já fica tema de casa, você precisa ver com o vendedor do produto que você trabalha ou na loja que você compra produto, você precisa pedir mechas ou uma cartela que você tenha mechinhas assim, guias para que você possa testar no cabelo da sua cliente. Por exemplo, vamos pegar aqui uma mecha castanha, tá? Essa mecha castanha é uma castanha média. Como que eu sei que é um castanho médio? Tá lá a minha cliente. Tá? A primeira coisa que você tem que fazer para discernir um cabelo. Tá lá a minha cliente, ela tem esse cabelo aqui. Você vai pegar suas mechinhas guias, tá? Você vai ter essas mechinhas guias, que pode ter um númerozinho. Esse número aqui, ele é referente à altura de tom, ok? A altura de tom. Sempre o número que vem antes da base... Sempre o número que vem antes da barra, ele se refere à altura de tom, tá? Isso aqui você precisa saber. Por exemplo, aqui é um 4. E tudo que vem depois da barra é a nuance. Então, eu tenho a minha cliente que ela tem um fundo. Qual é o fundo dessa cliente? O fundo. Não. Primeira pergunta que a gente tem que saber é a base. Então, a gente tem uma base 4, beleza? Aí você vai lá, você viu que ela tem uma base 4, você vai fazer uma foto bem bonita aqui do nosso quadro para você fazer o seu depois. Você precisa ter essa cola aí no seu laboratório, ok? Então, você viu que a sua cliente tem a base 4. Você vai lá e você vai ver que o 4, o fundo de clareamento do 4 é vermelho. Se o fundo de clareamento do 4 é vermelho, e essa minha cliente que é um loiro platinado, você já vai ter uma conversa com ela o quê? Olha, o fundo de clareamento do seu cabelo, ou seja, o pigmento contribuinte que tem aqui dentro desse fio, tá? Que tá aqui dentro, tá? Que são as suas eumelaninas, os pigmentos granulosos, os pigmentos mais escuros,
vermelho. Então a gente precisa ir matando esse vermelho aos poucos. Ah, mas a minha mecha ficou vermelha, Jô. Eu descolori o cabelo. Então de um 4, quando eu abri o fundo 4, eu consegui chegar numa altura de 5 e abrir o quê? Um fundo vermelho. Como que eu vou saber neutralizar isso? Porque a minha cliente, ela quer que esse cabelo fique mais bege. Vamos usar o bege, que é a cor neutra. Como que a gente vai fazer esse cálculo, gente? Aí que entra a regra do 11, tá? Você pode utilizar um tonalizante pronto. Então, se o seu cabelo, que era um 4, você abriu e ficou um 5 avermelhado, você pode usar um tonalizante que tenha mate na composição, que tenha verde, tá? Para que esse cabelo fique mais neutralizado. Aí, beleza, você vai usar lá o seu, se você quer que fique um 5, lembra que toda vez que a gente usar o verde, ele vai escurecer 2 tons. É a única cor que escurece 2 tons, né? Quem não assistiu a aula aí precisa assistir a aula 1. Sempre que usar o tom verde, para neutralizar, a gente vai escurecer 2 tons. Então, se o meu cabelo 4, eu descolori, ele ficou um 5 avermelhado, e eu vou usar um tom esverdeado para neutralizar ele, se eu usar mix, eu preciso entender que ele vai escurecer 2 tons. Se você usar uma cor pronta, não, porque dela já vem na proporção correta. Então, você poderia usar aqui, por exemplo, um 5.2, ok? Ah, Jô, mas eu não tenho a cor pronta. Eu quero fazer a minha cor, eu não tenho, porque eu não gosto de trabalhar com muitas cores, então eu tenho base, eu tenho o loiro escuro, o loiro claro, o castanho, o loiro claríssimo, o loiro escuro. Eu tenho essas bases e eu tenho os mix, né? Eu tenho as cores primárias, azul, amarelo e vermelho também, lembra? Então a gente tem as cores primárias. Como que eu faço? Você vai fazer a regra do 11, ou seja, sempre a sua cor tem que chegar, sempre o seu cálculo tem que chegar no 11. Se você tem uma base 5, tá? E você quer neutralizar esse cabelo e você vai usar mix, você precisa fazer 11 menos 5. Quanto que dá? 6. Ou seja, você vai usar 6 centímetros de mix. Tá? Só que toda vez que você usar o mix verde, ele vai escurecer 2 tons. Então, se ele for verde, ele vai escurecer 2 tons, se for verde. Aí que entra o grande segredo. Por que, a gente vai focar bem nesse fundo vermelhado? Porque eu sei que a maioria dos alunos trabalha com mechas em cabelos escuros, tá? Mas nós vamos desenvolver nas aulas ainda para chegar nos loiros platinados. Então, nós vamos por partes. Ah, tá bom, Jô. E agora? Meu Deus, que nó que tu fez na cabeça. Gente, ó. Fica muito simples se você pensar assim. Você tem um 5 e você quer manter esse cabelo 5. Só que se você usar o mix verde, ele vai escurecer 2 tons. Então, o que você vai fazer? Você vai usar uma base 7. Então, você vai usar uma base 7. Eu vou tirar isso aqui. Você vai usar uma base 7 para fazer a tonalização desse cabelo. E você vai fazer a regra do 11 também. 11 menos 7 é 4, né? 7, 8, 9, 10, 11. Então, você vai usar 4 centímetros de verde com a base 7. Então, você vai aplicar um 7/2 no cabelo da sua cliente e vai ficar um 5.2
cor, tá? Quase assim que não vai aparecer as mechas, mas vamos por partes. Vai ficar bem suave. Gente, mas agora nós temos um 6. Jo, e agora? Você vai usar a mesma regra. Por quê? Porque todas as cores para baixo de 6 tem pigmento vermelho, tem pigmento escuro, eumelanina. Então, o que você vai fazer? Pensando, então, que você quer um cabelo bege, tá, gente? Não quer dizer que agora você vai usar verde em tudo, tá? Nós estamos indo por partes, vamos pensar no cabelo bege. Você tem um 6. O que você vai fazer? Você abriu esse 6, ele revelou. O que ele revelou? O laranja avermelhado, ou vermelho alaranjado. Só que você vai chegar na altura de tom de um 7. E ele está agora com o pigmento contribuinte amarelo mais escuro. Gente, aí você não vai usar verde. Porque se você usar verde aqui, você vai fazer uma cacaca. Então você vai lá na sua estrela de Oswald e você vai pensar: se o meu cabelo tá alaranjado, eu preciso usar o roxo, o violeta. Então você vai procurar dentro aí da sua cartela e das suas colorações. Se o cabelo ficou na altura de um 7, você quer manter ele um 7, você daí vai usar só a regra do 11. 11 menos 7, 4. Então você vai usar 4 centímetros agora de irisado ou violeta. Eu vou colocar aqui que a marca que eu uso é o 2, tá? Mas aí tem algumas marcas que é 6, tem algumas marcas que é 1. E aí, então, o que acontece? Você vai sempre seguir fazendo essa regra do 11. Eu sei, gente, que parece muito conteúdo para quem tá iniciando agora. Eu sei que às vezes dá um nozinho na cabeça, mas talvez você vai ter que ver e rever essa aula várias vezes, tá? Porque a gente ainda vai desenvolvendo isso. Mas, resumo, toda vez que você trabalhar com o mix, toda vez que você trabalhar com as cores da nossa estrela em mix, o que é o mix? São as cores puras. Você vai usar essa regra do 11, tá? Que é a base menos o 11 e aí você vai aplicar essa quantidade de centímetros de mix sempre aliado a uma base. Gente, eu vou abrir aqui para perguntas, porque eu sei que sempre quando a aula chega nessa hora, assim, às vezes dá uma bugadinha no entendimento. Então, quem tem pergunta aí pode mandar que a gente vai começar a responder, tá? Então, vamos continuar falando do nosso fundo de clareamento. Nós temos agora aqui um cabelo, vamos pegar aqui. A nossa cliente maravilhosa chegou com esse cabelo aqui, que é raro, né, amores? É raro. Quem atende aí cliente com essa cor de cabelo? Aqui no sul até tem um pouquinho mais. Ó, mas é uma cor mais difícil assim, mais raro da cliente ter o cabelo natural. Você pegou a sua mecha teste e você descobriu então que esse cabelo é uma altura de tom 7. Você vai lá na sua cola e você vai ver que o cabelo dela vai abrir um amarelo escuro, tá? Um amarelo levemente alaranjado. De cara, você já sabe que você vai precisar usar o mix. Qual mix que você vai precisar? Se esse amarelo ficou escuro, você vai precisar usar o mix irisado, tá? Então, se você tem um amarelo que tem um leve alaranjadinho junto, você pode até fazer uma mistura com um pouquinho de azul e um pouquinho de roxinho. Mas cuidem, porque quando o cabelo abre muito amarelo, você nunca deve usar o azul para neutralizar. Por quê? Porque amarelo mais azul dá verde, tá? Ô, gente, deixa eu só corrigir uma coisa aqui com vocês. Que aqui
O 7.2 aqui, gente, na verdade é o azul, tá? Toda vez que a gente tem laranja, a gente vai usar o azul. Eu me confundi aqui porque eu trabalho com 3 marcas diferentes, só que agora eu estou só na Trans, e aí eu me confundi um pouquinho aqui na cor. Mas geralmente é o 8, tá? Que é o azul. Na maioria das marcas é o 8, porque aqui a gente abriu um tom mais alaranjado. Mas vocês podem ver de acordo com a marca que vocês estão trabalhando, tá bom? Vamos lá, continuando. Qualquer pergunta podem enviar. Vamos ver aqui. Só virar o celular na horizontal, tá, gente? Que já vai facilitar. Bom, nós entendemos então que sempre que a gente tiver acima de 6, nós vamos ter pigmentos vermelhos. E quem neutraliza o vermelho é o verde, ou seja, você precisa ter um mix verde no seu estoque, você precisa. Toda vez que a gente tiver do 6 para baixo, nós vamos ter pigmentos que vão variar do laranja para o amarelo. Então, você precisa ter mix irisado, né, que é o roxinho, e você precisa ter mix azul. Ou seja, você precisa ter todos os mix no seu estoque e as cores base. Assim vai facilitar muito as suas mechas, tá? Então, tá começando aí na profissão? Já vai amanhã fazer o seu estoque com as cores bases e com os mix da Estrela de Oswald, que você vai conseguir fazer quase todos os cabelos aí, se você dominar bem isso. Gente, voltando ao nosso diagnóstico, vamos agora pegar um cabelo bem loirinho. E aí tem uma surpresa aqui, que você acha que, fazer cabelo bem loirinho é bem fácil, é só descolorir, tá ótimo. Esse cabelo, deixa eu pegar uma história. Esse cabelo aqui, ele é uma altura de quase um 9, dá para se dizer, tá? É entre um 8 e um 9, um 8,5. O que acontece quando você vai fazer uma cliente que já é loira? E principalmente se essa cliente, assim, ó, ela tem bastante sardinhas. Geralmente, quem tem mais sardas acaba apresentando pigmentos mais fortes da feomelanina. Esse pigmento da feomelanina mais amarelado, levemente alaranjado, ele é um pigmento bem difícil de tirar. Por isso que alguns cabelos, quando são mais escuros, tá? Salvo exceções, tipo assim, na altura de um 7, às vezes você consegue fazer um loiro com mais contraste, um loiro mais bonito, porque vai ser mais fácil você alcançar essa neutralização. Esse amarelo do cabelo 8, gente, cabelo 8 e 9, é bem difícil de tirar. Então, não sei se você já viu aí uma cliente que tem o fundo claro e as mechas ficam assim bem amarelas, ou então às vezes até o cabeleireiro vai tonalizar, acaba ficando meio esverdeado, meio acinzentado. É um cabelo mais difícil de trabalhar. Parece ser fácil, mas não é tão fácil não. Então, você precisa cuidar bem o time do seu clareamento, tá? Eu falo isso assim por experiência própria aqui do Sul, que a gente acaba pegando bastante esses cabelos. Gente, para nós entrar já na reta final da nossa aula de hoje, cada aula a gente vai ir trabalhando um pouquinho mais do conteúdo. Nós vamos resumir o que você precisa ter no seu estoque para que você comece amanhã mesmo a desenvolver os primeiros passos dos seus testes de mechas para você conseguir aplicar a colorimetria focada em mechas. Você precisa então fazer o exercício da aula 1, tá? O que acontece aqui? Nós temos, a Gabi vai aproximar bem aqui a câmera, nós fizemos uma descoloração bem gradual nesse cabelo. E se você for perceber, nós temos aqui um fundo. Cadê? Vamos achar aqui a mechinha. Nós temos um fundo, gente. Cadê o meu 6? É um 6. Aqui esse 6 aqui tá meio... Vou pegar aqui esse aqui.
a gente tem um fundo 6. Entre um 6 e um 5, tá? É bem... Tem cabelos, nem todo cabelo é redondinho, tem cabelo que vai ser tipo entre um 6 e um 5, ó. Tá vendo? Esse cabelo aqui não é nem tão escuro como um 5 e nem tão clarinho como um 6. Olha o degradê que deu nas mechas. Essa a gente deixou 10 minutos, essa 20, essa 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 minutos. Esse finalzinho, no final ele ficou quase igual. Se vocês perceberem, todo o fundo de clareamento dessas mechas, todos eles, todos dos 6, foi com um leve alaranjado, mas não tem vermelho, tá? Porque ele não tem esse pigmento contribuinte tão forte. Então, se ele ficou todo alaranjado, significa que eu vou precisar usar bases diferentes para neutralizar essas cores, mas o meu mix vai ser igual. Ou seja, se o meu cabelo ele ficou com o fundo mais alaranjado, significa que eu vou poder usar o azul, o pérola, né? Geralmente é chamado de pérola, de azul, em todas as cores. Só que eu vou ir mudando a minha base. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, aqui abriu uma altura de um 7, eu vou usar um 7.8. Aqui abriu um 8, eu vou usar um 8.8. Aqui abriu um 9, eu vou usar um 9.8. Abriu um 10, eu vou usar um 10.8. Porque todos os pigmentos contribuintes, independente do clareamento que abriu, foi alaranjadinho. Então, isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Agora, eu peguei um cabelo número 5, que nem esse. O pigmento contribuinte do 5, tá? Qual que é? O pigmento contribuinte do 5 é o vermelho. Então, se é o vermelho, eu vou poder utilizar o mate para neutralizar, independente da cor, da altura de tom que abrir. Então, você vai fazer um cabelo que é uma altura de um 5, você já sabe que se essa cliente não quiser ficar avermelhada, se ela quiser ficar neutralizada pro bege, você precisa ter verde no seu estoque. Não adianta você pegar um cabelo 5 e você tonalizar ele depois com um marrom. Gente, vai ficar mais vermelho? Isso é uma coisa que às vezes eu me incomodo um pouco com os alunos e falo, sabe, tipo, prof, eu quero o mesmo tonalizante para usar em todos os cabelos loiros, o mesmo para usar em todos os cabelos morenos. Gente, vai depender do pigmento contribuinte. Então, primeira coisa, você tem que descobrir o pigmento contribuinte desse cabelo. É vermelho o pigmento contribuinte? Ok. Você vai poder usar o verde para neutralizar, independente da altura de tom que abrir, tá? Para que fique mais claro, a altura de tom, a gente tá falando aqui do cabelo natural. Então, a gente tem, né, do 1 ao 10, tá? O fundo de clareamento são os pigmentos contribuintes dessa altura de tom, tá? E o tom desejado da cliente que a gente vai montar com os tonalizantes, com as colorações. Então, você sempre vai ter que ter esse cálculo. O que eu tenho na cliente, o que a cliente tem de natural, o que tem de pigmento contribuinte e o que ela quer. E aí a gente vai fazer uma soma. Vamos fazer algumas práticas no papel para ficar mais fácil da gente entender? Vamos lá. Vou pegar uma canetinha aqui. Qualquer dúvida podem ir perguntando. Vamos lá, vamos fazer umas simulações, tá? Vamos imaginar... Eu já não tenho mais nem... Aqui. Vamos imaginar que nós temos um cabelo 6, altura de um 6, e essa cliente, ela quer descolorir o cabelo para ficar com umas mechas 8, tá? Se eu quero clarear 6, 7, 8, eu quero clarear 3 tons o cabelo dela, eu vou chegar no 8, eu vou utilizar
você vai ver, depende da porosidade do fio, esse a gente ainda vai chegar nessa aula, mas você pode utilizar aqui um AX de 20 volumes para descolorir esse cabelo, tá? E aí você chegou no seu 8. Só que o fundo de clareamento do 6 é o quê? É um alaranjado, um vermelho alaranjado. Então, esse cabelo, ele vai ficar um 8 alaranjado. Vamos, o laranja na cor que eu trabalho é o 4. Aí você vai ver a marca que você trabalha, tá? É um 4. Como ele tem vermelho e laranja junto, ele vai ficar um vermelho alaranjado. Beleza, você tem um 8,4. Mas você quer neutralizar esse 8,4. Você quer deixar um bege. Você quer deixar um marrom. Por quê? O marrom, que é o centro da estrela, é neutro. Se o seu cabelo ficou um 8 avermelhado, você precisa de verde. Então, como que a gente vai fazer, gente, para fazer esse cabelo que ficou um 8,4 ficar um neutro? Um neutro, ele vai ficar mais marrom. Se você aplicar marrom aqui, vai ficar mais vermelho ainda, porque o marrom tem vermelho. Então, esse 8,4, você pode tonalizar ele com o mix verde, tá? Que vai ser o 2. Só que o verde, ele escurece 2 tons. Então, você precisa aumentar aqui 2 tons. 8, 9, 10. Você vai usar um 10/2. Você vai colocar 10 de base e 11 menos 10 é 1 e 1 centímetro de verde. Tá? Se você pegar um 10 de tonalizante e você colocar 1 centímetro de verde de pigmento, tem que ser pigmento mesmo, tá, gente? Mix verde, você vai ter um 8 neutro, ok? Ah, Jo, esse cabelo tá muito fechado, o cabelo é muito assim hidratado, não é nada poroso. Você pode até aumentar e colocar um pouco mais, você até pode colocar 2 centímetros, 1,5 centímetros, ou baixar a sua base de 10 para 9. Então isso a gente também vai ver, essa questão da porosidade do fio que influencia. Mas basicamente é isso, tá? Se você tem um cabelo 6 e você quer deixar um 8, você tem que pensar que o fundo de clareamento do 6 é o alaranjado, então você vai usar um verde para neutralizar. É um vermelho alaranjado. Ah, Jo, mas ele ficou mais alaranjado do que vermelho. Gente, se ele ficou mais alaranjado do que vermelho, você pode usar o azul também. Então, você pode colocar 1 centímetro de verde e 1 centímetro de azul. Sério que vai dar certo? Faz o teste e depois me conta. Porque sim, dá certo. Você vai começar a fazer suas misturas e você vai começar a achar a forma que você mais gosta de trabalhar. Mas basicamente esse é o cálculo, tá? O que a gente tem que cuidar é que quando a gente vai descolorir um cabelo, a gente já tá terminando essa aula de hoje, tá, gente? Fica aí mais um pouquinho, que no final a gente tem uma surpresinha pra vocês. Quando você vai clarear, você tem que entender que o fundo de clareamento, ele refere ao tom natural da tua cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo 5 e eu quero deixar um 10, o meu fundo de clareamento é um fundo de clareamento de 5, é avermelhado. Então, ele vai sempre abrir pro vermelho, eu vou ter que neutralizar isso, tá? Até eu conseguir chegar num tom clarinho. Tem que cuidar porque pensa, é um 5, mas daí eu abri um 10, aí ficou assim um 10 com amarelinho assim bem clarinho. Às vezes vai ficar um 10 com levemente laranjinha, levemente avermelhadinho. Então você vai ter que usar o mix verdinho para você conseguir neutralizar, tá, gente? Então assim, isso você só vai entender fazendo na prática. Isso você só vai entender se você conseguir realmente... Conseguir não, né? Porque você consegue. Se você realmente fizer os seus exercícios com as mechinhas, pega o cabelo, descolore e vai testando.
Então, quem fez aí a sua primeira mecha teste, na aula que vem a gente vai mostrar como que faz essa neutralização, nós vamos fazer ela para vocês verem. Você vai pegar esse cabelo e você vai aplicar. O fundo de clareamento ficou levemente alaranjado, você vai usar o tonalizante de base alaranjado, você vai usar o pérola, né, o azul, para você fazer essa neutralização de acordo com a base que você quer. Então você vai escolher a base e vai colocar o pigmento pérola azul para fazer essa neutralização e você vai puxar o cabelo pro neutro, tá? Isso é sobre neutralização. A nossa aula de hoje foi sobre neutralização, ou seja, tudo que você vai fazer com essa regra do 11 é para que você puxe os cabelos pro neutro, pro centro. Então, o cabelo ficou vermelho, eu vou usar verde para neutralizar. O cabelo ficou laranja, eu vou usar o azul para neutralizar. O cabelo ficou amarelo, eu vou usar o irisado ou o roxo para neutralizar, tá? É neutralização. Jô, mas eu quero aumentar essa ênfase. A minha cliente, ela é castanha, ela tem um 5 e ela quer mecha avermelhada. Cara, tu já tem um fundo de clareamento vermelho, lembra? Que você já tem um fundo de clareamento vermelho. Então, se você já tem um fundo de clareamento vermelho e você só quer evidenciar esse tom, é só por mais vermelho. Aí não tem mistério, tá? Então, o difícil é neutralizar. A minha cliente, ela quer mecha ruiva. Ela quer mecha ruiva, ela quer mecha laranja. E o fundo dela é um 6. Gente, vai abrir a mecha, vai ficar alaranjada. Se você passar um pouco mais de ruivo, um pouco mais de laranja, vai evidenciar essa cor. O difícil, o que a gente precisa estudar é neutralizar. Ela não quer que fique laranja, ela quer que fique neutra, ela quer que fique bege, ela quer que fique marronzinho. Aí você vai entrar com o cálculo, tá? Gente, a nossa aula de hoje é isso. É uma aula com bastante conteúdo, tá? Escutem essa aula aí, coloca no fone de ouvido durante o dia, assistam ela novamente. Lembrem que essas regras são para neutralizar. Não saia aí achando agora que todos os cabelos você vai usar verde, todos os cabelos você vai usar azul ou vai usar o roxo, o irisado para tonalizar, tá? Isso é uma aula de neutralização de fundo de clareamento. Nós vamos ter uma aula onde a gente vai falar sobre evidenciar nuances. Aí já é outro cálculo, tá? Então, para neutralizar os fundos de clareamento, nós vamos usar a nossa querida estrela de Oswald e nós vamos sempre trazer para o centro. Na dúvida, meus amores, na dúvida, consulte a sua estrela. Se você não tem uma estrela no seu laboratório, eu não tenho nem o que te falar. Se você não tem uma estrela para consultar, nem seja no telefone, e você está começando, você vai ter dificuldades, porque você vai acabar esquecendo isso durante o dia, tá? Então você precisa. Então a nossa aula de hoje foi sobre neutralização de fundo de clareamento. Gente, para quem ficou aí até o final, pode estar mandando mensagem que eu vou estar respondendo vocês hoje ainda, a partir das 22h30 ali, até umas 11 horas eu vou ficar no meu Insta, eu mesmo, não vai ser minha equipe, é eu que vou estar ali respondendo vocês. Então, deu alguma dúvida, Jô? Alguma dúvida sobre neutralização de fundo de clareamento? Me manda mensagem que eu vou estar ajudando vocês. Tá? Essa consultoria, essa parte que eu dou de conversar com os alunos, eu faço nas minhas turmas de mentoria, nas minhas turmas de mechas. Aqui eu tô dando conteúdo para vocês gratuito, conteúdo que realmente eu tô disponibilizando para vocês. Então, eu não consigo também, né, ficar horas ali respondendo no Instagram, ajudando vocês o tempo inteiro, porque eu também preciso, né, ganhar a minha vida aí, meu dinheirinho aí, que nem vocês, né, gente? Então, o meu trabalho, além de ser cabeleireira, é também estar vendendo os meus cursos, tá? Então, eu forneço esse conteúdo
gratuito sim, mas se você quer se aprofundar mais, se você quer realmente se tornar meu aluno, se você quer fazer essa mentoria comigo, ser acompanhado por mim diariamente, assim como são os meus alunos, fazer os cursos de mechas, porque aqui a gente está aprendendo sobre colorimetria focado para mechas, mas existem muitas coisas mais. Você tem que saber a proporção de aplicação, como devolver o fundo para um cabelo que está todo descolorido, como fazer uma morena iluminada, né? Como fazer a divisão das mechas para fazer um total blonde, qual descolorante usar, quanto tempo deixar agindo um cabelo, como fazer o esfumado de raiz ficar perfeito, não ficar manchado, não ficar rosa, não ficar irisado, como fazer o cabelo da minha cliente fazer uma descoloração sem emborrachar o fio. Tudo isso a gente tem nos nossos cursos online, então você pode ter acesso a tudo isso. E se você ainda não é meu aluno, continua acompanhando aí e venha se tornar talvez meu aluno daqui pra frente, para que você tenha essa consultoria, para que você tenha esse acompanhamento direto comigo, tá? Mas pra quem ficou na live até hoje aí também no Insta, porque depois a gente vai baixar ela pro YouTube, pode estar mandando mensagem aqui no direct que eu vou estar respondendo vocês, ok? Últimos minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, o momento é agora. E logo mais a gente vai estar encerrando. Lembrando que a nossa aula de semana que vem, ela vai ser, gente, ela vai mudar o dia. Depois a gente vai estar anunciando ali pra vocês se vai ser na segunda ou na terça, porque semana que vem eu vou viajar, vou pra São Paulo. Então a gente vai mudar a nossa aula número 3. Eu só vou confirmar depois se vai ser na segunda ou na terça-feira. E depois a gente baixa ela pro YouTube também. Tá certo? É isso então, meus amores. Qualquer coisa pode chamar aqui no direct que eu vou estar aqui respondendo vocês, tá? Um beijo e até mais.